Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Uzi Minas, Uzi5, pregão desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo tem um botão inscreva-se, só clicar nele e deixar o sino das notificações ativado para você, logicamente, aproveitar ao máximo toda a programação de análise do canal e também toda a parte de conteúdo de aprendizado existente já dentro do canal. Então se inscreve aí facilmente para que você possa aproveitar ao máximo todo o conteúdo produzido aqui no canal. Temos aqui então a análise especial da Uzi Minas, que o foco é olhar para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, traçar um panorama geral desse ativo com base na minha avaliação usando a ferramenta análise técnica, análise gráfica, que é a minha especialização, e dizer que está mais interessante para compra, para ficar de fora, no curto prazo, no longo prazo, compra agora, não compra. A ideia é essa dessa análise especial. Começando então pelo gráfico anual. Lembre-se que no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, pode ser em termos de aprendizado ou então em termos de leitura do cenário desse papel, leitura gráfica desse ativo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com um amigo, com um familiar, agradeço demais. Então, no caso aqui da Uzi Minas, nós temos o que? No gráfico anual, vínhamos numa tendência basicamente de baixa, que começou a se recuperar forte aqui, só que parou num nível de resistência importante por aqui, que era uma região de desafio e continua sendo até o fechamento desse ano, mas vai ficando com a cara muito grande por toda a força que está sendo apresentada nesse momento, de fechamento primeiramente para cima desse patamar, que é um patamar de R$ 9,58, que é isso aqui. E segundo ponto, até para vir para fechar acima dessa região aqui. O desafio principal aqui está na faixa dos 14,12. Dá para ver melhor num tempo gráfico inferior, que a gente vai passar no gráfico quadrimestral ou mesmo semanal, um topo aí nessa faixa dos 14,12. O que é interessante aqui? Ela começou a subir, bateu no teto e gerou um sinal de baixa, um topo descendente, um sinal que aumenta a chance de se ter algo para baixo. Só que o que o mercado fez? Fez o inverso, rompeu aqui para cima. Então, basicamente, nesse momento, a ação no gráfico anual está proporcionando um pivô de alta no gráfico anual, ou seja, uma retomada da tendência de alta de longo prazo. Primeiro desafio importante nessa região que se encontra, perto aí dessa região dos 14,12. E depois disso, outro teto mais significativo pelo gráfico anual vai ficar lá na região por volta dos 22,50, em torno de 22,50. Aqui assim seria um outro nível de resistência mais importante. Indo para o gráfico quadrimestral, dá para perceber que retomou aqui a tendência de alta com esse pivô, que eu mostrei lá no gráfico anual. Aqui fica mais claro ainda a questão dos movimentos. E algo interessante aqui é a questão até de uma formação gráfica semelhante a de um ombro, cabeça, ombro invertido. É um padrão gráfico de mudança de tendência de baixa para a tendência de alta. E que traz a possibilidade de você fazer a projeção, imaginar onde o preço desse ativo pode chegar. Pegar a projeção dessa distância aqui, ó, desse ponto até essa linha aqui, projetar a partir do rompimento e ter ali um ponto ali de possível subida que pode buscar o preço da Uzi5. Fazendo aqui a projeção normal em relação ao pivô de alta, primeiramente aqui é uma projeção alternada desse pivô, que é pegar o tamanho, medir o tamanho desse movimento aqui e fazer a projeção a partir do ponto mais baixo do recuo do preço, desse movimento de queda, a correção desse movimento de subida. Projetando 61,8% desse movimento, que seria basicamente algo assim, a gente tem uma projeção de alta em R$ 20,76. Fazendo a projeção de todo o movimento, lembrando que é uma projeção aqui focada no percentual, é uma projeção logarítmica, não é uma projeção que é focada no preço somente. A projeção de 100% aponta lá para a faixa dos R$ 60. Primeiro ponto, 20,76. Se coincide com alguma resistência? Não. No gráfico quadrimestral, o próximo nível de resistência mais importante. Além desse patamar aqui, primeiro para fechar esse candle aqui seria importante fechar acima dessa região dos R$ 13,00 a R$ 14,00, que é um fundo aqui anterior junto com essa máxima, que ficou como resistência. A superação dos 14,12 reforça mais o cenário positivo desse papel, que justamente mata
fura, vamos dizer assim, esse grande movimento de baixa que até agora vem sendo respeitada a máxima dele. Então, se superar os 14,12, um sinal ainda mais positivo para um prazo maior nesse papel. Ou seja, no longo prazo, nós temos um ativo alinhado para cima, que alinhou recentemente. Que cabe a possibilidade, se está pensando em ficar 4 quadrimestres, 3 quadrimestres ou mais, ou seja, um ano ou mais com esse papel posicionado, pensando numa operação de prazo maior, Uzi Minas é um ativo bem interessante para isso. Pelo que ela está montando aqui. Pode ter alguns momentos de correção, de queda, sim, que aí inclusive proporcionará outras possibilidades de compra nessa ação. Mas nesse momento, cenário favorável para cima, pegando até a projeção clássica, que é aqui pegar aqui e fazer a projeção a partir desse patamar, só pegar a projeção só de 61,8%, na faixa dos R$ 69,00, a primeira ali aquela projeção de 100% alternada, na faixa dos 60 pila, e aqui na faixa de R$ 69,00. A projeção de 61,8% desse movimento, em vez de projetar 61,8% desse movimento, em vez de projetar a partir daqui, projeção a partir desse ponto, por ser até o primeiro pivô da tendência de alta de prazo maior, é uma das alternativas, é uma projeção que apontaria, ambas as projeções mais altas apontam para o rompimento da máxima histórica desse papel. Lembrando que antes vai ter alguns desafios importantes, como por exemplo, um patamar ali na faixa dos R$ 22,56 e pelo gráfico mensal, a gente tem aqui em termos de resistência no gráfico mensal desse papel, voltando aqui, indo para o gráfico mensal agora, né? Resistências importantes, aqui tem esse 14,12, que é o topo que eu já tinha mencionado. Acima disso, eu olharia um pouco mais para essa região aqui, que deu uma parada aqui nesse ponto, fez essa quebra aqui para baixo, pivôzinho de baixo, fica ali na faixa dos 17,33, depois tem 18,63 e mais acima R$ 20,41, outro nível aqui bem testado. Então são níveis de resistência que ela tem pela frente. No mensal, então no gráfico quadrimensal que eu já tinha mencionado aqui, tendência de alta, tudo alinhado para cima, está no segundo candle do movimento, então expectativa ainda de ter algo mais para cima, seja pelo padrão do oco, ombro, cabeça, ombro invertido, seja pelo pivô de alta, seja pela sinalização de reversão da tendência de baixa do gráfico anual, enfim, um ativo bem interessante. E aí, quais são as alternativas então de buscar entrar nesse papel? É olhar para esses pontos de resistência que estão sendo rompidos e se houver movimento de baixa do preço, a ação resolver cair mais forte por qualquer que seja o motivo, atingindo níveis de preço ali desde o patamar na faixa dos 12,34 até os R$ 11, essa região aqui, ó, atingindo essa região, se for muito mais aqui para cima, já o nível dos R$ 13 já seria outro patamar para avaliar. Então dá para se montar ali uma escadinha, uma região de buscar entrada nesse papel, basicamente 12,50 aos 12, aí depois vai ter uma de 11 e uma de 10 que eu vou mencionar aqui no gráfico mensal. Então o mensal, o que é que aconteceu? A ação tinha ali uma lateralização, dessa lateralização ela basicamente gerou a projeção aí de queda, bateu nessa projeção de queda, dessa lateralização num formato de retângulo, que é um padrão gráfico, rompimento desse padrão tende a projetar aqui algo para baixo. Se eu fizer a projeção inversa, que seria agora, já que ela rompeu, ela vai lá bater e agora está rompendo para cima, uma projeção inversa, que já não tem uma validade tão grande nesse momento, seria apontar aí o papel para uma casa lá de projeção na faixa dos R$ 18,00, que seria uma projeção que a gente tinha falado na faixa de R$ 17,00 lá, projeção anterior que eu tinha comentado, projeção alternada. Então temos aqui uma sinalização positiva, porque o papel retoma a tendência de alta no gráfico mensal também, vinha numa tendência de alta e quando ela rompe todos os topos para cima, mesmo que não tenha ainda um pivô de alta, isso aqui basicamente é a retomada da tendência de alta de prazo maior. Dentro desse cenário que eu estou descrevendo, mensal para cima, quadrimestral e anual, cenário muito bom de médio para longo prazo aqui, pegando mensal, quadrimestral longo mesmo para longo prazo, que a gente está falando de posições aí de ficar de um ano ou mais, aqui a gente está falando de posições de ficar ali até uns 10 meses posicionado pelo gráfico mensal. Nesse caso, qual seria um ponto interessante? Entrar comprando aqui, dá para fazer entrada aqui, só que sabendo que já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles, 8 meses consecutivos aí de subida, o que aumenta-se a chance de se ter um processo de correção. Essa correção pode ser uma correção no preço, o preço retornando lá até a média,
ou a correção no tempo, que é um movimento lateral, e a média vai se aproximando do preço. Aqui por exemplo, ó, teve um movimento ali de subida, faz aqui uma correção no preço, volta lá na média, testa nível de suporte, que aqui é essa pequena parada do preço, essa também é resistência que virou suporte, suporte de novo, gera sinalização para cima, entra comprando, tentando pegar o próximo movimento de alta. É isso que a gente precisa ficar atento, principalmente no decorrer lá de 2021, nos movimentos de baixa, onde você imaginar que está tudo se acabando, você está de olho para buscar uma compra em Usiminas, nos possíveis testes de resistência que foram rompidas aqui. Começa na faixa dos 12,51 a máxima aqui desse topo até o patamar ali dos R$12, essa região aqui de resistência que agora tende a funcionar como suporte. Depois um topo aqui que foi testado inclusive aqui na frente, outro nível que seria já na casa dos R$11, por volta de R$11, e o outro patamar muito testado é na faixa ali dos R$10. Então é basicamente como se fosse uma escadinha que ela tem aqui. Se o preço tiver algum retorno aqui e gerar sinalização para cima, um fundo ascendente no mensal ou um pivô de alta, que é esse rompimento aqui, o pivô de alta, fica muito mais para você abrir a operação de compra, de alocar mais capital em cima desse papel, tentando pegar o próximo movimento de expansão do preço. Movimento de expansão é justamente força, expande, recua, retrai, corrige e gera nova expansão. Movimento de expansão, que é a favor da tendência. Nesse caso, a tendência é de alta, então movimento de expansão é para cima e correção para baixo ou lateralmente. Então, esses são os níveis importantes de suporte para o papel. Se eu pegasse aqui os números do Fibonacci nesse momento, todo esse movimento de subida, a retração está lá embaixo. Então, é menos provável que se volte aqui, nesse ponto, em 8,45. É mais provável que, se houver um recuo em cima desses valores que eu citei, que aconteça um fundo aqui em cima desses níveis de suporte que ela tende a testar. A mudança de polaridade. Sobre esse assunto de mudança de polaridade, tem aqui um vídeo de aprendizado no meu canal que você pode acessar. Só pesquisar dentro do meu canal um vídeo lá, mudança de polaridade, você vai entender melhor o que é esse conceito. No gráfico semanal, tendência de alta. Ela fez aqui uma correção pequenininha em relação a todo esse movimento aqui de subida de basicamente 8 semanas. Faz uma correção, só que ela faz uma correção em 2 etapas, ascendente, demonstrando força por parte dos compradores, ou seja, não corrige forte, gera ali uma nova sinalização para cima, superação da máxima da semana passada. E agora um pivô de alta. Nesse pivô de alta, ou seja, também no gráfico diário, nos gráficos semanal temos uma tendência de alta. Na verdade, ela está alinhada em todas as periodicidades. No gráfico semanal, o que nós temos aqui é a projeção de alta fica ali na faixa primeiramente dos 13,95 e segunda projeção dos 15,17. Então ela está batendo no primeiro patamar que pode trazer o quê? Um recuo do preço. Onde? Lá no gráfico diário, olhar para o gráfico diário, um movimentozinho de baixa. Pode acontecer isso. E proporcionar então oportunidade de compra. Uma compra que nesse momento, pelo gráfico semanal, o stop vai ficar longo. Qual é o problema? Tem um problema de stop ficar longo? Significa dizer que ele vai voltar aqui e perder essa mínima? É menos provável, mas pode acontecer. O problema do stop longo é que para gerar uma boa relação risco-retorno, vamos supor que você bote o stop aqui em torno aqui de uns 20%, para gerar uma relação risco-retorno de pelo menos o dobro, 40%, o ativo teria que buscar níveis de preço bem mais para cima, passar por algumas resistências antes disso. Quais são então os pontos de resistência em relação ao gráfico semanal? É justamente a projeção. 13,95 e a outra região na faixa dos 15,17 é basicamente a projeção. São as projeções desse pivô de alta, são pontos de resistência para a Usim 5 aí nesse atual movimento de subida. Fora a questão dos R$14,12, lá que é um topo que está muito próximo do gráfico mensal, do gráfico quadrimestral. Qual a alternativa então? Vou aguardar um recuo ou dá para fazer uma compra agora? Para não ficar de fora do movimento, que o movimento pode acontecer e não fazer um recuo de imediato, pode colocar um pouco de capital no nível que se encontra, porque existe a chance de gerar algum recuo. Gerou o recuo, você pode trabalhar com botar mais capital aqui embaixo. Então, porque se vai ter o recuo, eu vou colocar o capital inteiro aqui. O problema é que o recuo pode não acontecer agora, pode passar direto.
ter um movimento mais longo para cima. Pelo menos você já vai ter algum capital. Se acontecer o recuo, você já está preparado para ter uma nova entrada. De que forma? Pelo gráfico diário, que está dentro de uma tendência de alta. Retomou a tendência de alta aqui quando fez esse pivô de alta, rompendo tudo isso aqui para cima, que vinha numa tendência mais para indefinida, de baixa para indefinida. Rompe tudo aqui para cima, então estica para cima, fica afastado da média, que traz uma chance de se ter algum processo de correção. E aí a oportunidade de compra aqui seria mais, pensando até no curto prazo, curtíssimo a curto prazo, superação da máxima de um candle anterior após alguns movimentos de baixo, por exemplo, uns 4 candles fazendo ali máximas descendentes, ou ficando ali pelo menos uns 6 candles aqui de lado para buscar uma compra de pivô de alta, que aí o preço, a média iria se aproximando perto do preço. São as alternativas que tem. Pegando o Fibonacci em cima desse movimento atual de subida, pontos de retração do Fibonacci são pontos que tendem a funcionar como suporte. Então, se acontecer algum retorno do preço para a região dos 12,80, 12,45 ou 12,10, da mesma forma que eu comentei lá no gráfico mensal, tende a trazer oportunidade de avaliar a compra através de fundo ascendente nesse papel. Então, de maneira geral, temos um ativo com bela tendência de alta, curto prazo, médio prazo, longo prazo, totalmente alinhado para cima. Nesse cenário, movimentos de baixa do preço principalmente, fica muito interessante de se planejar operações de compra. É um ativo que está dentro de uma carteira que eu tenho mensal, uma carteira chamada Perspectiva. Já tinha colocado ela no início desse mês, que está gerando aí um bom retorno. Esse que é o gráfico mensal, está gerando um retorno aí por enquanto na faixa perto dos 28%. Então, algo bom. E um papel que está realmente alinhado para cima, de maneira geral, um papel alinhado, ou seja, já tinha uma expectativa favorável em relação a esse ativo, pelo um prazo maior, e aí eu optei por alocar esse papel na carteira. Vamos ver se ela consegue dar sequência aí a essa tendência de alta e gerando oportunidades de prazo menor, que até pelo gráfico semanal, recuo no semanal, recuo no gráfico diário para fazer entradas também de prazo menor em cima de Uzi Minas. Então é isso, amigos. Para quem está comprado, só mencionando, para quem está comprado no swing trade, pode ir conduzindo stop de proteção a cada nova mínima ascendente. Está chegando na resistência dos 14, 14, 12, pode tirar um pouco dessa posição falando de operação de curto prazo e deixar o restante conduzindo pelas mínimas ascendentes do gráfico diário. Pelo semanal, não vejo motivo de saída, teria que segurar pelo menos mais umas 2 semanas para alterar o posicionamento de stop dessa operação. Então é isso, um grande abraço, deixe seu like, seu joinha se foi útil para você de alguma forma essa análise especial e até a próxima.